dia, pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula é de ciências e nós vamos revisar sobre reprodução dos animais e plantas, tá certo? Então, a reprodução é o processo em que indivíduos progenitores geram novos indivíduos semelhantes a eles, descendentes. Essa semelhança está relacionada com o material hereditário que passa de uma geração à seguinte. A reprodução é uma das principais características dos seres vivos e possibilita a continuidade das diferentes formas de vida. Existem dois tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada envolve apenas um progenitor a partir do qual são formados novos indivíduos praticamente idênticos a ele. Na reprodução assexuada, o material genético do descendente é idêntico ao do progenitor. Já na reprodução sexuada, geralmente envolve dois progenitores, um macho e uma fêmea. Ocorre a combinação do material genético dos progenitores, o que resulta no desenvolvimento de novas características nos descendentes, possibilitando a ação da seleção natural. Esse tipo de reprodução acontece principalmente nos organismos pluricelulares. Reprodução dos animais. Agora vamos ouvir. Os animais podem se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente. A reprodução sexuada dos animais ocorre principalmente em alguns grupos de invertebrados, apesar de algumas espécies de peixes, salamandras, lagartos e aves também apresentarem esse tipo de reprodução. A reprodução assexuada pode ocorrer de diversas formas, entre elas por fragmentação e por brotamento. A maioria dos animais se reproduz sexuadamente. Alguns animais, como muito quinidários, apresentam alternância de gerações, ou seja, alternam processos reprodutivos sexuados com assexuados. Em geral, a reprodução sexuada dos animais envolve a participação de indivíduos de sexos diferentes, o macho e a fêmea. Estes apresentam órgãos especializados, denominados gônadas, responsáveis pela formação dos gametas, células reprodutivas dos organismos. Nos machos, as gônadas são os testículos responsáveis pela formação dos gametas masculinos, chamados espermatozoides. Esses gametas são geralmente pequenos e móveis. Nas fêmeas, as gônadas são os ovários, nos quais ocorre a produção dos gametas femininos, chamados óvulos. Esses gametas são imóveis, maiores que os espermatozoides e acumulam substâncias que nutrem o embrião no início do seu desenvolvimento, tá certo? Agora vamos falar sobre a reprodução das plantas. Assim como os animais, as plantas também se reproduzem sexuadamente, certo? Deixa eu arrumar aqui meus óculos. Assim como os animais, as plantas também se reproduzem sexuadamente e sexuadamente. A reprodução assexuada é mais comum entre as plantas do que entre os animais. Nelas, esse tipo de reprodução pode ocorrer por propagação vegetativa ou por meio de esporos. Propagação vegetativa
A planta tem capacidade de formar novos indivíduos a partir de um fragmento dela mesma. Reprodução por esporos. A planta se reproduz a partir de células reprodutivas, denominadas esporos. Um esporo em condições favoráveis pode originar um novo indivíduo sem que ocorra fusão com outras células. Tá certo? Então, a reprodução sexuada nas plantas sem sementes, né? Agora, durante seu ciclo de vida, as plantas apresentam uma alteração de gerações com dois tipos de indivíduos, o esporófito e o gametófito. Esporófito, indivíduo que produz esporos, gametófito, indivíduo que produz gametas. O ciclo de vida das plantas sem sementes ocorre basicamente da seguinte maneira: os gametófitos formam gametas. A união do gameta masculino com o feminino dá origem ao zigoto, que forma o embrião. O embrião desenvolve formando um esporófito, que produz esporo, que dão origem a novos gametófitos. Reprodução sexuada nas plantas com sementes. Nas plantas com sementes, gimnospermas e angiospermas, o esporófito é grande e visível, correspondendo à fase mais conhecida da planta. Já o gametófito apresenta o tamanho reduzido e dura um período curto. Nas gimnospermas, os gametófitos encontram-se nos estróbilos, enquanto nas angiospermas, os gametófitos estão nas flores. Esse tipo de reprodução ocorre quando há transferência dos grãos de pólen para o sistema reprodutor das plantas, mais propriamente no estigma, ocorrendo a polinização. Na reprodução assexuada, não há o envolvimento de gametas, o que impede a variabilidade genética. É um tipo de reprodução relativamente simples, muito mais rápido do que a sexuada e que gera indivíduos idênticos àqueles que os organizaram. A reprodução sexuada, diferentemente da sexuada, existe a presença de gametas e por essa razão ocorre a variabilidade genética. Nesse caso, observa-se a formação de um organismo diferente dos progenitores, uma vez que é resultado da combinação dos cromossomos presentes em cada gameta. Certo? Então é isso aí, gente. Agora nós vamos resolver a atividade relacionada a esse assunto, certo?